Um grande chamado para os aposentados e pensionistas do INSS, inclusive os beneficiários do BPC Loas. E provavelmente ainda você não tinha conhecimento, você não sabia desse chamado, e eu quero realmente chamar a sua atenção nesse vídeo porque tem algo muito bom, tem uma coisa muito extraordinária chegando e preparada para você que você nem estava esperando ainda. Já tinha começado o ano de 2024 e talvez você estava com muitas dificuldades financeiras, muitas dúvidas pelo que vinha acontecendo agora. Um aumento de salário que talvez não foi o que você queria. Algumas dívidas que se arrastam e vêm se arrastando ao longo dos anos e talvez ao longo dos meses. Se é esse o seu problema, se o seu salário não está sobrando tanto quanto você gostaria, se você tem muitos empréstimos consignados e você quer uma mudança, uma modificação no seu modo de vida, na sua vida financeira, para você conseguir ser mais feliz com a sua família, para você ter mais liberdade financeira. Se é isso que você estava esperando, eu quero que você entenda esse verdadeiro chamado que eu tenho para você nesse vídeo. Então, presta bastante atenção, porque esse vídeo ele foi feito para você. Tanto faz se você é aposentado, se você é pensionista, se você é beneficiário da Previdência Social. Esse vídeo ele foi feito para você. Então, já pode chegar chegando. Me acompanhe até o final. Nós vamos fazer uma jornada e eu quero explicar esse chamado que está chegando a hora das coisas melhorarem para o aposentado, para o pensionista, você que está aí do outro lado. Então, para começar esse vídeo já, para você aparecer para todo o Brasil, para mim explicar para você o que vem acontecendo agora, o que já se preparou e você ainda nem sabia, já coloca aqui no comentário, se segura, gente, mas se segura nesse vídeo, o seu nome vai aparecer agora aqui no comentário. Coloca qual é a sua cidade, a sua região que você vem acompanhando e eu quero contar tudo isso com muita alegria, com muita felicidade no meu coração, que muitas pessoas já estavam nessa expectativa, já estavam nessa esperança da melhoria financeira que você estava precisando aí para se livrar de muitas das suas dívidas, para melhorar, aumentar o valor do seu salário. Nós vamos conversar aqui. Eu quero mandar o primeiro aí que já colocou o comentário, o Marcos, ele lá de Charqueada, São Paulo, a Regiane lá do Rio de Janeiro, que está aqui também, a Deusa também é do Rio de Janeiro. Coloca aí, gente, você que não comentou, se segura aí. Ó, os gaúchos estão aqui, o pessoal lá de Sapiranga, Luciano da Silva também. O outro lado do Brasil, lá, Mato Grosso, né? A Adriana Silva lá de Rondonópolis. O pessoal de São Paulo que está aqui, seja muito bem-vinda. A Lucimere lá de Patos de Minas Gerais, muito obrigado pela sua companhia. O pessoal de São Paulo, pelo jeito, está em peso aqui. Pessoal, os mineiros aqui. A audiência é muito grande. Olha lá do outro lado do Brasil também, a Francisca Maria, lá do Piauí também. Então seja muito bem-vinda. Vamos começar a falar agora. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de dinheiro, gente. Já faz assim, ó. Vamos falar de dinheiro. Vamos falar de prosperidade. Vamos falar de coisa boa que é para você e para sua família. Vamos começar com uma grande verdade aqui. O aumento de salário não foi o esperado, nem para quem recebe o salário mínimo e nem para quem recebe acima do mínimo. Essa é a primeira coisa que nós vamos começar com o vídeo de hoje. E é uma tendência muito grande e, infelizmente, é uma realidade, uma verdade, o que o aposentado e o que o pensionista vem vivendo. E, na verdade, não vem vivendo. Vem só sobrevivendo, como diz o outro. Você sabe como é que tá. Pega um empréstimo aqui, pega outro acolá, é o cartão de crédito pegando, é a conta de luz que vem subindo, é a água também que vem aumentando. Então, as contas vêm aumentando. E por isso que eu quero modificar essa live de hoje aqui para nós trocar isso. Porque se essa é a realidade, não deveria ser assim. Não precisa ser assim. Então, se era isso que você estava querendo saber, se é sobre uma verdadeira mudança na sua riqueza financeira, na sua riqueza espiritual, eu quero chamar a sua atenção nesse vídeo. Coloca aqui se você está concordando que, infelizmente, é uma realidade. Só que aí eu já falei sobre esse assunto aqui, e eu quero só refrisar para depois entrar nesse verdadeiro chamado que eu quero que você entenda aí. Antes de mais nada, aperta o botão do like, você que está aí, porque isso não custa nada. Eu vou trazer algumas coisas aqui que são mudanças verdadeiras que talvez você estava esperando isso há muito tempo. Eu preparei isso já há muito tempo para você que está do outro lado, só que muitas pessoas não vão querer que isso aconteça. E você sabe que é uma grande verdade quando você quer uma grande mudança na sua vida, quando você quer fazer algumas coisas diferentes, pessoas vão tentar parar você, pessoas não vão querer que você saia da condição que você está, porque elas vão querer que você continue vivendo do mesmo jeito que você está vivendo.
Essas pessoas que querem que você fique devendo, querem que você fique falando que tá difícil, que já tá dolorido, que tá doendo. Essas mesmas pessoas não querem que você diga assim: olha só, eu já consegui pagar as minhas contas, agora já tá sobrando mais do meu salário, eu já tô começando a ficar mais feliz. Não, pode ter certeza que essas pessoas não querem essas coisas para você. São pessoas que querem frear o seu crescimento, querem frear a sua prosperidade, só que você começou a enxergar isso. E eu quero dar um exemplo aqui do ambiente que você está vivendo. É a primeira coisa que eu quero preparar para o chamado que vai acontecer hoje. Você conhece aquelas arvorezinhas? Responda aqui quem é que conhece. Aquelas bonsai. Quem é que conhece aquelas arvorezinhas bem pequenininhas que muita gente tem dentro de casa? Responde eu aqui. Você sabe por que essa arvorezinha ela não cresce, ela está sempre do mesmo tamanho, que muita gente, inclusive, acha bonitinha aquelas árvores. E eu não tenho nada contra de quem acha aquilo bonito ou não. Mas o que eu quero dizer é que essa mesma árvore ela foi modificada, a sua estrutura, o ambiente que ela vive foi comprimido, foi através de uma pressão negativa que foi colocada ela viver daquele tamanho. E eu pergunto para ti, você já viu algum bonsai daquele tamanho gerar frutos? Fazer alguma coisa para somar na vida das pessoas? E talvez esse mesmo bonsai que você esteja vendo, que você que conhece isso, seja você nesse momento, você está comprimido a uma pressão negativa que faz você se diminuir, porque você vê que o aposentado e o pensionista está fardado a viver em dívidas, ter um salário miserável e ser sempre amassado pela pressão do sistema, o governo e o sistema bancário, porque o governo quer que você receba um salário menor para que você dependa do sistema bancário e para que você também dependa de novas leis e para que você fique miserável, criando novos projetos de lei, novos benefícios. Esses dois sistemas estão amassando e você, quem sabe, seja um bonsai hoje. Quem sabe você pensa que isso é normal. Quem sabe as pessoas enxerguem aquele bonsai pequenininho, amassado daquele jeito e acham que isso é normal. Só que agora eu vou começar a revelar para você. Eu quero falar sobre esse chamado, só que muita gente não está entendendo o que está acontecendo agora, então se segura, se prepara você que está aí do outro lado, porque assim como existe a mesma pressão negativa que deixa você pequenininho, que você se diminui, assim como existe essa pressão, tem aquela pressão. A pressão verdadeira que você precisa entender é que através da pressão verdadeira, a pressão genuína, é aquela mesma pressão que faz o carvão se transformar num verdadeiro diamante, faz aumentar o seu valor em 1000 vezes mais. A mesma pressão que faz a azeitona se transformar num azeite que vale 1000 vezes mais. É essa pressão que eu estou falando aqui. Então se segure. Se segura que o que eu tenho preparado para você, muitas pessoas não estão entendendo o que vai acontecer agora, então já coloca uma data aqui. Você que está aí do outro lado, eu vou colocar aqui no comentário. Bota aqui 20 de fevereiro. É 20, 21 e 22, Rafael? 20, 21 e 22. Vai ter no dia 20, 21 e 22. Coloca essa data aí, dia 20, 21 e 22 de fevereiro. Foi algo que eu preparei para realmente transformar essa pressão negativa que está amassando, que está diminuindo o valor que tem que viver a vida em abundância do aposentado, do pensionista brasileiro, a quem recebe a aposentadoria do BPC Loas também, quem são idosos acima de 65 anos e são pessoas que talvez estejam na mesma situação que você, vai receber o salário, fica desse tamanho, ou recebe o salário, vai pagando alguma conta, já chega em casa no mesmo dia, já não tem mais dinheiro para pagar nada, não tem como fazer, não tem condições de viver uma vida, e quem sabe você esteja achando que isso é normal. Gente, vamos parar com isso, não tem como viver desse jeito, não tem como aceitar isso. Não encare isso como normalidade, coloca assim no comentário já, coloca aí esse dia 20, 21 e 22 de fevereiro, vocês não têm noção. Foi mais de um ano de preparação, conversando com bons profissionais, conversando com a minha equipe e entendendo a situação, porque aqui vocês não conseguem ver, mas a empresa nossa, todos os dias atende mais de 1000. São 1000 pessoas e agora está estranhando, eu quero até colocar aqui o telefone de contato para vocês terem uma noção. São mais de 1000 pessoas que entram em contato aqui no 5433243234. João, eu preciso de um consignado, aumentou o salário, vai ter margem. Eu quero falar um pouquinho só sobre esse assunto para já falar sobre esse chamado para vocês. Mas é assustador, é apavorante a quantidade de pessoas que todos os dias chamam no nosso WhatsApp. João, eu preciso de um consignado, eu não tenho mais para onde sair. Gente, até quando vai precisar viver e entender que no consignado só existe duas coisas que você pode fazer: pegar o consignado para pagar um juro mais caro e escapar daquela dívida, pegar um consignado
para pagar dívidas com juros mais caros ou multiplicar o seu dinheiro, fazer um novo negócio. É só desse jeito, só que tem gente que está sobrevivendo com isso e já virou mania e acha normal. Então, se você está pronto, escreve assim, se você está pronto, eu vou revelar agora, já na sequência. Se você está pronto, se você está preparado para viver uma nova vida, mudar muita coisa do que até então você encarava como normal. Essa verdadeira pressão negativa que o governo faz, que o sistema bancário faz. E eu posso dizer com o coração aberto para você. O sistema bancário é um sistema sujo, é um sistema podre, que faz com que as pessoas pensem que é muito bom o consignado, que tem que pegar, porque são ofertas estudadas, são ofertas pensadas para poder endividar as pessoas. E olha só, você sabe, pega um consignado aqui, pega outro acolá, e aí começa a diminuir o salário, e aí você fica talvez na mesma situação que você está vivendo hoje. E eu faço essa pergunta para você, e essa eu quero que você responda. Se agora você tivesse a condição de voltar no tempo, você faria as mesmas coisas que você fez? Os mesmos consignados, nos mesmos lugares? Depois estar nessa mesma situação? Eu já sei a sua resposta. Só que como no tempo não dá para voltar, e nós sabemos que nós precisamos remir o tempo. Porque se voltar no tempo, não tem como. Nós precisamos aprender a remir o tempo. É dar novo significado à nossa vida. Poder sorrir mesmo em meio a algumas tristezas. Poder sorrir e ter a felicidade plena. Porque a felicidade plena é aquela que não depende das condições e nem da geografia do lugar que você está vivendo. A felicidade plena é depositar todas as suas expectativas e confianças no Senhor. Essa é a verdadeira felicidade plena. A felicidade condicionada é aquela que eu só vou ser feliz se eu tiver o dinheiro. Eu só vou ser feliz se eu poder comprar aquilo que eu sempre quero. Só que as pessoas estão depositando todos os dias a felicidade em algumas coisas. E aí ela fica feliz só quando compra alguma coisa ou quando come, vai na geladeira, come alguma coisa, vai na geladeira, come outra, e aí tá com 100 quilos. E às vezes também é a obesidade emocional. Não é só o que você come para se sentir feliz. Às vezes é o que você olha para se sentir feliz. Um monte de porcaria, fica dando risada o dia inteiro lá, rolando tela, vendo coisa que não presta para se sentir feliz. Quando você pode investir em você mesmo. Quando você pode mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas que estão junto com você. Porque quando você não prospera, você não está honrando nem as pessoas que você mais ama e nem ao Senhor. Quando você não prospera, você desonra ao Senhor, porque Ele quer que você tenha uma vida em abundância. Você está sendo aquele verdadeiro bonsai. E você está se contentando com aquela vida que você está vivendo. Só que para isso você precisa se revoltar. Você precisa entrar na revolução dos aposentados. E se você está junto nessa verdadeira luta de mudança, nesse dia próspero que vai acontecer, nesses dias prósperos, coloca aqui no comentário, eu não aceito mais isso. Eu quero contar quantas pessoas, quantos comentários eu vou ver nessa live aqui, eu não aceito mais isso. Só que assim como você não aceita, eu sei que talvez tem pessoas que precisam levar um choque de realidade. Elas precisam entender que elas estão vivendo tudo isso e que aquilo não é normal, que não tem que ser daquele jeito. Porque ela acaba aceitando isso. Porque talvez aceitou isso. Talvez você esteja aceitando. Então coloca agora no comentário, eu não aceito mais isso. Eu não admito mais isso. Porque eu sim. Eu me preparei por mais de um ano, por mais de ao longo dos meses para poder entregar algo que seja uma verdadeira mudança. E por isso que eu faço o chamado para as pessoas que não admitem e que não aceitam mais isso. No dia 20, 21 e 22 de fevereiro, muitas pessoas vão ter a oportunidade de mudar de vida. E vai acontecer um evento que há muito tempo as pessoas estavam esperando a poder verdadeiramente não pagar muitas taxas que você está pagando, cancelar muitos empréstimos que você está pagando que não deveria estar pagando. Você vai poder aumentar o valor do seu salário, do seu benefício com umas revisões que verdadeiramente existem e que podem mudar a sua vida. E tem muita gente que não está admitindo. Tem muita gente que coloca em letras maiúsculas, assim como a Elza Maria, que colocou que não aceita mais.
Assim como a Marlene, que colocou que não aceita mais isso. Algumas pessoas vão mudar de vida. Só que algumas pessoas nem vão ficar sabendo disso. Eu sei que talvez você possa ter amigos, amigas, para poder compartilhar esse vídeo, porque são pessoas que devem estar lá. Porque se você quer o bem delas, você pode compartilhar com essas pessoas. Porque você já entendeu o quanto você pode viver em abundância, pois se a palavra diz, eu quero que tenhas vida, e vida em abundância, quem é você para não viver a verdadeira vida em abundância? E olha o exemplo do José do Egito, que estava em um buraco, foi escravizado, e depois de ser escravo, ele foi colocado em uma vida onde ele poderia servir a uma pessoa que era ligada ao faraó. E olha o que aconteceu na vida de José do Egito, onde ele apenas contou os seus sonhos e despertou a inveja em seus irmãos. Imagina você quando você conta os seus sonhos ou você conta o que você está planejando. Então não conte os seus sonhos, não conte os seus planos para qualquer pessoa. Pois José despertou a inveja nas outras pessoas porque José somente contou a verdade, o que ele tinha sonhado. E quem sabe você conta os seus sonhos para quem você não deve contar quando ainda está em planos. Então não conte os seus sonhos, porque na vida de José, depois que ele contou isso e despertou a inveja dos seus irmãos, eles colocaram em um buraco. Ele foi vendido como escravo e foi parar perto de uma pessoa que era ligada ao faraó. E mesmo assim, ele sendo próspero, ele servindo alguém ligado ao faraó, a esposa dessa pessoa, de Potifar, armou para ele. E quando ele foi para a prisão, após essa esposa ter armado para ele, ele poderia ter ficado reclamando, ele estava naquela prisão, ele estava em um dos piores momentos da sua vida. E quem sabe você esteja no mesmo momento que ele, e quem sabe você fica reclamando. Só que ele não ficava reclamando. Sabe o que ele fazia? Ele continuava servindo. Ele continuava com a fiel certeza que as coisas mudariam, porque a verdadeira fé não é falar o que você vê, é acreditar naquilo que você ainda não vê, é acreditar na certeza de um futuro ainda mais próspero e mais feliz, porque o José do Egito ele foi tão próspero, porque ele serviu todas as pessoas naquela cadeia e no momento mais oportuno ele foi parar, do dia para a noite, de uma noite fria para um sol escaldante, e no outro dia ele já estava como governador de todo o Egito. E eu já profetizo na sua vida que você vai acordar em dias com dívidas e no outro dia você vai estar liberto de todas elas, porque você vai entender que a felicidade não depende de você ter dívidas ou não. Depende de você depositar a sua fé e a sua confiança no Senhor, porque é Ele que vai libertar também você de muitas prisões emocionais que você está acreditando que você tem que ser igual a um bonsai, se diminuindo. E não se preocupe com pessoas que vão tentar diminuir você, não se preocupe com pessoas que vão falar mal de você. Quando uma pessoa tenta diminuir você, ela mostra o quão pequena ela é. E eu vou repetir, quando uma pessoa diminui você, ela mostra o quão pequena ela é. Eu sei que você vê pessoas que tentam diminuir você. Eu também vejo pessoas que tentam me diminuir, que tentam acabar com a minha prosperidade, mas a minha prosperidade não está na carnalidade, não está em brigar com pessoas aqui na terra. A minha prosperidade está em depositar no Senhor e transformar vidas assim como a sua, transformar o seu ministério, a sua casa, as pessoas ao redor de você. Eu não me importo com que as pessoas tentam falar mal de mim. Eu não quero que você se importe com pessoas que vão tentar que você não prospere, com que você não pague as suas contas, com que você não acredite no que você tem que acreditar. Tem pessoas que vão querer que você continue sendo aquele bonsai. Aquele bonsaizinho pequenininho, que talvez algumas pessoas achem até bonitinho, mas que está sendo esmagado, que está sendo diminuído, que é para morrer daquele jeito. E não precisa ser assim. E não deve ser assim. Então já comece a se preparar. Já coloque essa data, dia 20, 21 e 22 de fevereiro. Eu vou estar aqui a uma mensagem de distância para poder te passar os melhores dias da sua vida, o melhor ano da sua vida. Está te esperando do outro lado. E vem aí o caminho da riqueza 2.0. Já coloca aqui no comentário se você está junto nessa jornada, porque nós estamos juntos de coração.
Eu quero colocar aqui uma música para você, eu quero ler e ver o seu comentário nesse momento sobre isso agora. Coloca aí no comentário se você recebeu essa palavra, qual a mensagem que você tem sobre essa palavra. O seu comentário vai aparecer aqui na tela agora enquanto eu coloco a música. Eu vou parar de falar, eu vou ficar olhando o seu comentário agora, eu tenho mais uma mensagem para passar para você. Então eu vou colocar agora aqui. Juntos de coração, eu vou cantar. Que Deus sempre abençoa e ajuda a prosperar. Juntos de coração, eu vou cantar. Minha história de amor, de fé e esperança. Juntos de coração, eu vou cantar. Que Deus sempre abençoa e ajuda a prosperar. Juntos de coração, eu vou cantar. Que Deus sempre abençoa e ajuda a prosperar. Juntos de coração, eu vou cantar. Minha história de amor, de fé e esperança. Juntos de coração, eu vou cantar. Que Deus sempre abençoa e ajuda a prosperar. Música linda, música que ilustra porque estamos juntos de coração. E quem está junto de coração ajuda o próximo. Quem está junto de coração segue princípios e ama ao Senhor. Porque eu acredito que coisas boas acontecem para aqueles que amam ao Senhor. Muito obrigado pela sua presença, pela oportunidade de você estar aqui nessa família, nesse canal que todos os dias renova as suas forças, que traz conhecimento, sabedoria e prosperidade para a sua família e para a sua casa. Muito obrigado para você que está aí do outro lado. Quero que Deus entre na sua casa, abençoe a sua família e as pessoas ao seu redor. Eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui no nosso canal e vá se preparando para essa data, dia 20, 21 e 22 de fevereiro. Nós vamos estar aqui com milhares de pessoas ao vivo e dias ainda melhores você vai viver, pode ter certeza disso. Obrigado pela sua presença.